Estamos de volta com o terceiro bloco do Só Esportes. E você conhece a Casa do EPI, a maior atacadista de EPIs do Brasil. Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica. Entre no site www.casadoepi.com.br. Tenho certeza que você não vai se arrepender de dar uma passadinha lá. E vamos falar do Galo aqui no Só Esportes. O atacante Maxwell foi titular na partida contra o Flamengo e ele não quer perder posição. Eu sempre trabalhei para jogar titular. Acho que o jogo do Flamengo foi um começo, foi bom o jogo, fui no meu limite, estava muito cansado. E acho que todos os jogos vão terminar assim, então eu vou tentar fazer de tudo para continuar no time titular, mas a gente sabe que o grupo do Atlético é muito forte. Então tem muita gente de fora boa e é o Levi que vai decidir. Eu estou à disposição e quero continuar titular. Será que vai ser titular, Breno Galante? Merece essa titularidade? Bom, merecer não merece não, porque até agora ele não demonstrou nem metade do Maxwell que jogou no Botafogo, que foi o único lugar que ele jogou bem. Mas dentro das possibilidades, e aí nós vamos falar aqui de novo, dentro do gosto de Levir Coupe, ele é o titular no momento do Atlético. Agora que eu acho que até outras opções, como aí nós vamos voltar a falar do Guilherme, que está no banco, que tem mais qualidade, poderia mudar no esquema tático do Atlético, poderia, mas aí a gente tem que respeitar o Levir, né? A Roberta Valério disse que o Levir mentiu sobre os salários atrasados ou a imprensa quer proteger? Não, ele não mentiu. Ele falou e depois ele mesmo corrigiu, voltou atrás, né? corrigiu. O Atlético tinha 2 meses de direito de imagem atrasados e ele disse que seriam 3 meses de salário. E aí foi corrigido pelo Maluf. Então tá tudo certo no Atlético, sem desculpas. Eu não sei que eu não estou lá dentro. Vai. Não, daqui a pouco eu falo. Não, agora você vai falar que a gente solta a bomba, Álvaro, solta a bomba. Você vai colocar o negócio do Guilherme aí, não vai? vai? Depois da fala do Guilherme, então, eu vou falar. O Guilherme. Só uma coisa. Vou falar um negócio sobre essa situação envolvendo o Guilherme e o Atlético. É só para lembrar, porque o Álvaro fez comentário na abertura do programa, agora vai entrar batendo com o que o Álvaro falou. Isso, exatamente. Muito obrigado, meu auxiliar aqui, Ramon Salgado, trabalhando junto com a gente. Não, porque senão meu amigo passa batido. Brincadeiras à parte aí, o Guilherme vai falar, como já levantou aí o Álvaro Damião, sobre essa insatisfação do Guilherme dentro do Clube Atlético Mineiro. Já tem mais ou menos aí uns 40 dias que eu estou treinando, a princípio seriam 15, e já tem uns 40 dias que eu estou, em alguns dias da semana, treinando em 2 períodos, em alguns dias até no domingo, e eu não sei por que ainda não, pelo menos na visão do treinador, não tem atingido ainda um nível para poder jogar, mas eu acho que as oportunidades já surgem e aí cabe a mim aproveitar. A chateação, ela tem, porque a gente quer sempre jogar, mas o treinador, ele tem... É difícil ser treinador, né? Ele tem muitos egos para administrar e cada um pensa diferente, mas o meu respeito pelo treinador e pelos companheiros sempre vai existir. Mas, quem sabe, já aí, nos próximos dias, eu tenho uma oportunidade melhor. Ego, seria esta a palavra, Álvaro Damião? Não, acho que não é ego, não. Eu acho que o Levir agora tem que vir a público, se ele quer, se achar que deve também, e falar a verdade. Por que o Guilherme não está jogando? Porque eu não acredito que o Levir seja tão burro. O Levir não é. O Levir não é burro. O Levir não vai querer o pior para o time dele. O Levir não pode querer o pior para o Atlético. O Levir é um cara que gosta do Atlético, gosta da torcida do Atlético. Ele se identifica com a torcida do Atlético. Ele não quer o pior para o Atlético. Ele tem que falar por quê. Porque ele não pode ser burro ao ponto de achar que o Guilherme tem que ser reserva no Atlético, que o Maxwell tem que ser titular, que o Dátulo tem que ser titular. Não. Por tudo que eu conheço no futebol, conheço apenas 10% do que o Levir conhece. É só o Levir falar por que, realmente, o Guilherme não é titular. Agora, não é porque o Guilherme não tem futebol. E o Levir, eu não posso falar aqui que o Levir é burro. É a opção do treinador. Não. Não existe a possibilidade nenhuma disso ser a opção do Levir. Porque ele não pode ser burro a esse ponto. E a gente questionou demais aqui a questão do condicionamento físico do Guilherme. Isso foi muito falado aqui. Se você buscar aí nos programas anteriores, gente, precisamos de uma explicação. O que há com esse rapaz? Que ele joga onde, daí a pouco ele fica 20 dias parado.
Talvez, Álvaro, talvez tenha alguma coisa nesse sentido, porque essa é a verdade. Nós até convidamos alguém. Eu pensava isso antes da entrevista. Só que se tem, é com ele, Guilherme. Certo. Se o Guilherme falou que não tem nada disso... Então, pronto. Então acabou, é isso que eu tô falando. Tá resolvido. Isso A aí tá entrevista sepultado. deixou claro, Está né? Deixou resolvida claro. a questão, inclusive, daquela cobrança que fizemos aqui, era de vir até alguém do Atlético dessa área, para dar uma explicação de um jogador tão talentoso, num futebol tão ruim como está vivendo o futebol brasileiro, e o Guilherme é talento nesse futebol atual. E o rapaz usar a expressão que ele usou numa entrevista coletiva, dizendo que ele está se sentindo no spa. Ele disse isso, eu estou me sentindo hoje no spa. É brabo, é brabo. Eu estou aqui. Só faltou ele usar uma outra expressão, comendo e bebendo. Hein? Mas eu acho De que, graça? eu acho que essa hora o presidente do clube, aí que eu acho que o presidente ele paga para isso. Independente de que seja Levi, Zé das Couve, o Joaquim Peixado, o treinador, não me interessa. Essa hora que o presidente tem que chegar e leva o treinador para jantar e leva uma resenha com ele. Diretor de futebol, Maluf. Recebe muito bem. Talvez Eu só acho ser o presidente. duas coisas Você que a ganha gente... 150 mil, 200 mil por mês, Maluf, que é problema seu, não me interessa. Sai para jantar com o Levi, questiona isso aí, porque o Levi, amanhã depois, sabe, você vai continuar no Atlético. Um jogador igual esse não pode ficar no banco. Duas coisas que eu acho que a gente tem que salientar, que são coisas positivas. Primeiro, no clássico contra o Cruzeiro, dia 6 de junho, já se vão aí quase 20 dias, o Guilherme falou, eu só consigo jogar 45 minutos. De lá para cá se passaram 20 dias, então há tempo hábil dele se condicionar. Foi o que ele disse hoje. Hoje eu consigo jogar 90 minutos. Segunda coisa, ele demonstrar insatisfação, para mim, todo jogador de futebol que está no banco deveria fazê-lo. Por quê? Porque demonstra que ele está com vontade de jogar, não é aquele jogador chinelinho, como a gente viu o André aqui no Atlético, um ano parado aqui, não queria mostrar ímpeto no treino nem nada. Amigo, mas a hora... Então, muito bom a gente ver, o Guilherme está com vontade. A hora é tão boa para ele, a hora é tão boa para você, Guilherme, que janelas vão se abrir aí, é a hora de você realmente bater o pé, que você quer jogar. Você tem talento para jogar, você tem clube que te quer. E no caso dele... Vai ou racha, caramba. No caso dele, quando o jogador ele manifesta a insatisfação de estar no banco, eu admiro e respeito. Quando o jogador acha que o técnico é obrigado a escalar, eu não gosto. É diferente. Não, se o cara chega... Agora, no caso do Guilherme, eu estou a favor do que o Guilherme fala, por quê? Porque o Guilherme não é pra mim, não. É pra qualquer um no mundo. Ele é titular, pô. Aí o cara não vai jogar? No caso dele, não. Se fosse um cara que não tivesse condição, falava, ô meu filho, menos aí, você não tem condição Baixa nenhuma. a bola. Eu vou dar um exemplo. Se fosse o André, esse que foi embora aí, berrasse... O próprio Maxwell, se fosse o Maxwell, não. Se fosse o Maxwell no Atlético, falar, o Maxwell menos, tá jogando nada, fez um gol na Copa do Brasil, quer tirar onda. O Guilherme já decidiu pro Atlético, né? Não, Já. tá louco, ele joga muito. A gente fica só sem entender, porque foi uma novela para renovação do Guilherme. Aos 45 do E segundo o Levi tempo. defendeu a contratação, né? A O renovação. fez muito para conseguir isso. O Levi pediu, insistiu nessa renovação. Falou que num programa de televisão em rede nacional, né? Falou no Bola da Vez que ele queria o Guilherme, que o Guilherme era o craque do time dele, um jogador diferenciado. E agora... Como é que o craque aí, treinador, tá no banco de reservas? Vamos explicar melhor essa história. E assim como o volante Eurico do Cruzeiro, o meio-atacante Dodô do Atlético foi convocado para a disputa dos Jogos Pan-Americanos com a seleção de base do Brasil. E ele falou da alegria de vestir a amarelinha. Roda aí. Foi bom, né? Felicidade tremenda. Convocado para a seleção, então um orgulho para minha família, né? Ser convocado mais uma vez. Então foi um momento especial. Eu espero ir lá e fazer um bom trabalho. A seleção é um reflexo do que a gente faz no clube. Então eu sempre procurei fazer um bom papel aqui, que isso ia abrir portas para mim. Então abriu umas portas na seleção. Foi muito bom. Então é continuar assim, mantendo o foco, trabalhando firme, que as portas vão sempre se abrir. Parabéns pro Dodô aí pela convocação. Mas ele sumiu do Atlético, Álvaro. Ele estava começando a dar aquelas aparecidas na Libertadores e agora... Não vou nem puxar a orelha dele, não. Vou puxar a orelha da assessoria de imprensa do Atlético aí.
Quando a gente vai lá fazer uma entrevista com o jogador do Atlético, é uma encheção de saco para colocar o cara no banner para aparecer o patrocinador. Quando a TV Galo faz, não tem banner atrás. Que é isso, né? E outra coisa, me assustei também. Eu não sei se... Pô, a TV Galo faz, não coloca um banner atrás. A gente vai lá, tem que ficar no banner, não sei o quê. Mas independente do banner, o Fraco, fato foi que o Dodô Não, sumiu do time do mas o Atlético. Cruzeiro, a mão disse, não, ele tá certo, é uma observação aí, não entendi essa também, não. E outra coisa, eu pensei que era jogador do América, que eu vi ali camisa verde. Ou eu não estou enxergando bem? Não, mas a camisa de treino É de treino do Atlético. Treino do Mas um Atlético. verde e preto ali, eu Mas, falei, Álvaro, o que aconteceu que o Dodô sumiu? Perdeu espaço? Não tem espaço pro Dodô? Hoje no time titular não tem, não. Mas é um bom reserva? Não, ué. O Dodô ele tem habilidade, ele tem velocidade, é um bom reserva. Ele perdeu espaço no time do Atlético, ele, o Carlos, tiveram oportunidades. Cárdenas. Nossa, Cárdenas. mas esse aí eu O que foi não entendi feito a dele? contratação. Aonde está? Desse rapaz. Está no Atlético treinando, sendo Isso nacional aí para foi os jogos e arrumação não de entra. Maluf, foi buscar esse jogador. E Não daqui a tinha que ter pouco- contratado, não. Vocês não mexem com o Levi, não, com o Levi ele é meio turrão, hein? Por o Levi tu colocar o Cárdenas e não relacionar o Guilherme, pouco custa. Vou falar de outro, Danilo Pires. Também Esse sumiu. aí já Não, mas são desapareceu jogadores faz um que foram tempo. contratados Esse esse nunca ano. apareceu de verdade, né? Foram contratados esse ano. O Dodô Agora, pra teve, quê? voltando do Dodô, ele teve algumas oportunidades, foi bem, ele não foi mal não, mas em algumas foi mal, né? Mas é da juventude, ele é novo ainda, ele vai Uma aprender aposta muita também, coisa. né, Álvaro? Hoje o treinador, ele prefere colocar um cara mais experiente. Até não entendi porque esse quis buscar lá esse Cárdenas, por ser estrangeiro, você vai não estar jogando, mas o Levi, é aí que entra o Levi. O Levi, quando ele lançou esse livro aí, Um Burro de Sorte, Um burro com sorte. um burro com sorte, ele estava certo. Mas a justificativa, só rapidinho, é porque o Cárdenas não foi um pedido de Levir Coupe. Ele foi Mas contratado... então, e por isso, então, se Não. o Carlos tiver talento, não vai jogar? Mas, de repente, não é o homem que ele queria no time dele, ele tem as escolhas dele, como ele tem de Não, mas pera aí, colocar mas o eu Guilherme. quero saber o seguinte, se o cara tem futebol, só Mas porque não foi ele que indicou, ele não vai jogar? Mas ele não tem não, hein? Ah, Pois o é. problema é esse, Se ele não tivesse, tem. talvez o Levir tivesse Aí já é indicado. outro. Ele jogou uma partida história. boa lá, ele fez alguns jogos bons, mas mostrou no Atlético que no Atlético... Olha, falar que o cara é ruim, eu não gosto de falar isso, sabe? Porque até é uma... Depois o cara vira sacanagem com o craque, cara né? que a vida toda, o cara tá lá no infantil, juvenil, júnior, é uma luta pra ser jogador profissional. Aí o cara chega lá e fala, não joga nada. Pô, se não joga nada, tivesse chegado lá, né? Então agora, no Atlético ele não conseguiu jogar nada. No Atlético não jogou absolutamente nada. Mas o isso tal é do Cárdenas. muito... Não. Pois não, madame. A gente continua esse bate-papo no próximo bloco. E que tal entrar em forma sem aquela monotonia das academias tradicionais? Melhor ainda quando a ideia é se exercitar com treinos específicos e acompanhados por profissionais. Então grave aí Five Treino, um centro de treinamento que oferece um conceito moderno e eficiente com atividades dinâmicas e personalizadas. Saia da inércia, meu povo. Faça uma visita no centro de treinamento, Rua Major Lopes, 696, ou acesse o site www.treine5.com.br. Aquele intervalinho, eu volto já já. 3 minutinhos, estou te esperando.